Olá, hoje o nosso papo é sobre gastronomia, boemia e entretenimento. E o nosso convidado é o Cairê Aoás, sócio da Fábrica de Bares, empresa responsável por estabelecimentos muito conhecidos aqui de todos nós, ou de quem não conhece por morar fora de São Paulo, muito provavelmente já ouviu falar, que é o Bar Brahma, Bar Léo, Blue Note, Bar dos Arcos, Riviera, entre outros. E nos últimos anos, o Cairê também teve um papel importante aí ao socorrer e evitar o fechamento de bares que não resistiram à crise provocada pela pandemia. E esses bares não são apenas um lugar para beber, são espaços que fazem parte da nossa memória, da nossa história. Eles têm um papel importante na vida urbana. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui com o Cairê, que também está envolvido num outro projeto que em breve vai dar muito o que falar, é numa parceria também com o Facundo Guerra. É uma nova casa que vai ser feita, está sendo construída, está sendo remodelada no antigo Love Story, um dos ícones aqui do centro de São Paulo. Olá, Cairê, tudo bem? Como vai? Olá, Cleiton, tudo bem? Espero que estejam bem também. Agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui. Olá a todos, será um prazer compartilhar um pouco os projetos, as ideias, essa nossa paixão pelo centro de São Paulo. Olá, Cairê, bem-vindo. Denise, obrigado pelo convite, é um prazer. Maravilha. Então, Cairê, para começar, eu gostaria de te perguntar exatamente isso. De onde vem a sua relação com o centro de São Paulo? É muito antiga, vem de família, e eu acho legal contar aqui para todo mundo como é que começou. Conta para a gente, por favor. Legal. Essa relação que a gente tem com o centro, assim, eu tenho com o centro essa relação muito especial, muito afetiva, assim, com o centro mesmo. É uma relação já antiga e familiar. O meu avô, ele foi caneteiro e relojoeiro na 15 de novembro durante muitos anos. Eu até estava comentando com vocês aqui, ele trabalhou ombro a ombro com o Silvio Santos, na época, nas vacas magras do Silvio Santos, quando ele era ambulante ali no centro, meu avô trabalhou junto com ele. E o centro, por conta desse trabalho dele, né, desse pequeno empreendimento que ele tinha ali, que era uma portinha no prédio ao lado da Bolsa de Valores, desde muito cedo eu frequentei o centro, aos finais de semana, de vez em quando eu vinha visitá-lo, tanto eu e, antes de mim, também meu pai. Então, eu acho que essa nossa paixão vem daí, né? A origem da nossa paixão do centro, o carinho e um pouco da vontade, do desejo que a gente tem de ver o centro num patamar que ele merece estar, vem dessas memórias e dessa lembrança que a gente tem com o centro. E depois disso, a gente começou, de forma orgânica, participar de alguns projetos, né? Geralmente projetos de gastronomia, de bar, restaurante. O meu pai, o Álvaro, ele teve isso foi um marco importante por essa nossa relação de empreender nesse segmento no centro. Ele teve um café na Santa Cecília, era um café que tinha música ao vivo, chamava Café São Paulo Antigo. Os mais antigos aí talvez vão lembrar desse bar, mas era um bar que foi muito inovador à sua época, de colocar na Santa Cecília, no centro de São Paulo, no momento que ele já vivia um certo declínio aqui da migração do centro comercial, né, que ia para os polos da Faria Lima, Berrini e tudo mais. O centro vivia esse êxodo das empresas, e com essa decadência ele foi um dos primeiros bares a apostar e ter música ao vivo de qualidade, com serviço de qualidade, numa região tão desprestigiada como era Santa Cecília naquela época. Hoje, graças a Deus, a Santa Cecília, a região ali de Campos Elíseos, já estão vivendo outros momentos, né, auros, assim, tá um monte de coisa legal acontecendo. Então, aquele bar lá no começo da década de 90 nos trouxe para cá ativamente, né, trouxe meu pai para cá ativamente novamente. E aí, depois disso, outras coisas, mas principalmente uma missão mesmo, que a gente entendeu como uma missão, de reabrir o Bar Brahma, né, na São João Caipiranga, um bar que foi fundado em 1948, né, um bar de quase 80 anos, e que tinha uma representação muito histórica para a boemia de São Paulo, para a cultura de São Paulo, na verdade, até um pouco para a referência do paulistano, né, por ele ser localizado na São João Caipiranga, né, uma esquina tão eternizada na música do Caetano, Sampa. Então, essa referência identitária que o Bar Brahma representava, né, foi uma coisa muito importante e trouxe para a gente uma visibilidade e outras oportunidades e outros contatos, outras amizades que nos levaram depois a outros projetos também aqui no centro, como o Bar Léo, que o Cleiton citou aqui, enfim, outras coisas. Mas a paixão vem daí, né? Então, é um pouco essa a trajetória e o motivo desse carinho especial. E você começou a trabalhar com o seu pai ali com 13, 14 anos, alguma coisa, no São Paulo Antigo, não foi?
Foi. Eu comecei de 13 para 14 anos. Na verdade, antes do Café São Paulo antigo, ele tinha um restaurante dentro de um condomínio em São Paulo e aí por uma noite fatídica de Réveillon, a equipe toda de cozinha dele deixou na mão, não pôde trabalhar no dia. Então, eu estava lá com 13 anos, prontinho para curtir a festa. Fui promovido para lavador de pia e ali foi um prazer já entrar nesse negócio. Comecei a trabalhar nessa noite. Desde então, comecei a me envolver e gostei. Saí depois, fui trabalhar em outros negócios. Enfim, tive outros empregos. Depois, mais tarde, voltei a trabalhar de novo nessa área de gastronomia, de entretenimento. Mas foi sim com 13 para 14 anos que eu fui picado aí por esse mosquitinho desse negócio. Caire, e como você falou, o São Paulo antigo, né, foi ali realmente era um bar muito diferente, né? Eu era frequentadora aí nessa época, aí nos anos 90, eu trabalhava no prédio da Folha, morava em Santa Cecília e estava ali no meu caminho, né? E naquela época, em 93 foi quando eu comecei a trabalhar lá, a gente podia, naquela época, enfim, depois ficou um pouco pior, mas a gente podia andar a pé por ali, né? Eu fazia esse caminho da Barão de Limeira até Santa Cecília a pé às 8 da noite. Depois ficou mais complicado, né? Mas esse foi aí o primeiro desses bares, assim, com uma nova proposta para o centro, né? E aí depois vocês montaram uma fábrica de bares e hoje, quais são os bares que vocês administram? É um portfólio grande, né? Conta pra gente quais são. Tá. Primeiro, que legal, Denise, que você frequentava o café, eu não sabia. A gente é apaixonado por aquele bar e tinha muita gente, muitos amigos da Folha mesmo que iam lá, era muito perto, então... Eu cheguei a Era um lugar também, muito viu? agradável. Você também, Cleiton? Ah, que legal. Algumas vezes eu ouvi música lá. Que bom. A música era ótima, era um bar muito pequeno, muito intimista e que tinha uma programação musical muito legal e tinha uma clientela que virou um clube de amigos, assim, vamos dizer, né? As pessoas frequentavam muito lá. Então, hoje a fábrica, ela administra, além do Bar Brahma, o Bar Léo, o Bar dos Arcos, o Blue Note, o Jacaré, o Riviera. A gente vai abrir em breve o filial na Vila Madalena, um bar também super tradicional na Vila, completaria 30 anos e fechou na pandemia, infelizmente. O Navarro na Vila Madalena também. E acabamos de aterrissar em Brasília. A gente abriu 2 operações no aeroporto de Brasília. E vamos abrir em breve também num conceito desse de resgate de uma marca importante para Brasília, que era o Bar Brasília, que fechou também na pandemia, e o Bar Brahma, que também fechou na pandemia. São 2 casas que a gente vai reinaugurar na Praça de Brasília no começo do ano que vem. E o Orfeu, recentemente, também administrado por nós aqui também no centro, no Copana. O Orfeu foi assumido por vocês recentemente? A administração está com a gente desde janeiro. E aí vocês já têm aí um histórico também de assumir bares históricos, né, que corriam risco de fechamento, o Baléu, o Bar Brahma foi reaberto, embora, enfim, ele ficou fechado, mas vocês reabriram a marca. Agora você está falando do Bar Brasília, eu também morei em Brasília, e o Bar Brasília também é um bar nesse estilo, né? Exato. Enfim, é toda uma linha aí de bares estilo botequim, né? Mas que uma nova roupagem aí. Isso de reabrir bares antigos ou não deixar fechar bares que podiam fechar, isso foi uma estratégia de trabalhar com essas marcas ou isso aconteceu por acaso no trajetório de vocês? Não, aconteceu por acaso, né? Então, obviamente, o Bar Brahma foi muito importante para isso, né? O trabalho que foi feito de reabertura do Bar Brahma foi muito importante, e depois o Bar Léo. O Bar Léo, para a gente, quando o Bar Léo fechou, foi uma comoção, assim, para quem trabalha e para quem gosta, né, disso, do centro e de bar. Quem gosta do centro de bar, o Bar Léo foi uma comoção total, né? Quem gosta dessas 2 coisas, quando saiu a notícia do fechamento do Bar Léo, e não foi diferente para a gente sempre teve uma admiração platônica, assim, pelo Bar Léo, né? Aquela coisa de entidade mesmo, que estava lá há 80 anos e eleito o melhor botequim já do Brasil durante vários anos, melhor chopp e tudo mais. E aí, quando fechou, a gente, através de um conhecido, foi convidado a participar do processo de resgate do Bar Léo. A gente, na verdade, a gente arrendou, no caso do Bar Léo, um arrendamento, né? A gente arrendou o Bar Léo e ele, de fato, estava fechado. Mas não foi nenhuma estratégia, não foi nenhuma visão de mercado, foi uma coisa que foi uma consequência do que a gente foi aprendendo a fazer, porque, na verdade, esse tipo de projeto, de iniciativa, ele nos ensinou que
tão importante quanto saber o que tem que ser feito é saber o que não deve ser feito, né? Porque manter tradição, manter valores, manter ritos, manter a alma do negócio, preservar o que o bar tem de importante para aquelas pessoas, aquela comunidade, aqueles clientes que frequentam aquele bar. É difícil também identificar esses códigos do que não pode ser, né, o que não pode ser alterado. Então, a gente um pouco vem aprendendo, a cada projeto tem um desafio e uma complexidade diferente, mas a gente gostou de fazer isso, né? A gente adora essas marcas tradicionais que no caso de São Paulo e agora Brasília tem. A gente entende que são marcas que têm um peso na memória afetiva de um conjunto de pessoas. Isso tem muito valor, né? Então, o nosso aporte, entre aspas, nada mais é do que tentar valorizar o que esses códigos são e tentar trazer um pouco de profissionalização para esses estabelecimentos terem saúde de continuar sobrevivendo. É um pouco isso. E, de um modo geral, quando vocês entram na administração, vocês assumem o negócio todo ou tem casos em que o antigo proprietário também continua e vocês entram para profissionalizar a administração? Como que é o modelo, do modo geral? Tem de tudo, Denise, tem de tudo, assim, desde de operação que fechou e nem tem mais um dono, tem operação que a gente é sócio, tem operação que a gente só presta serviço, tem operação que a gente arrendou, tem de tudo. Tem operação que estava ótima e a pessoa cansou, não tinha nenhum problema de gestão, de marca, de nada, a pessoa simplesmente, o ciclo de vida, esse negócio é um negócio que demanda muita energia, né? Uma coisa que socialmente também demanda muito envolvimento, demanda muito... exige um nível de comprometimento grande para tocar um negócio que funciona aos finais de semana, que funciona durante a noite, que funciona nos feriados. Então, chega uma hora que o ciclo de energia que o empreendedor, o dono ou o gestor desse negócio cansa e simplesmente tem momentos que faz sentido, né, mudar a gestão, passar para frente, mas que não tem nenhum problema ali, não é nenhuma coisa do problema do negócio. Mas o modelo é muito misto, tem de todos os formatos. Uma coisa interessante, Caíra, que você comentou aí até no caso do Bar-Léo, e essa coisa de manter os códigos e tudo mais, é que vocês são muito zelosos por isso, né? E vocês, inclusive, ouviram, né, clientes antigos, né? Vocês conversaram com eles para saber o que podia mudar, o que não podia. Você pode contar um pouco como é que é isso? Esse foi um case muito legal. Exatamente por isso, né, Cleiton? Assim, primeira coisa que a gente fez no Bar-Léo, primeiro, primeira vontade que dá é achar que a gente sabe alguma coisa, né? Ah, não, mas muda isso, muda aquilo, porque não fechou porque o problema está aqui. Não, né? Nem sempre o problema está aqui. Então, existia uma oportunidade ali e uma necessidade do Bar-Léo de ter uma ampliação física para ele conseguir ter um tamanho que tornasse uma operação mais saudável. A gente negociou o imóvel vizinho do Bar-Léo e quando a gente assumiu o imóvel vizinho do Bar-Léo, logo no começo da nossa jornada de gestão do Bar-Léo, a primeira coisa, quer dizer, antes de abrir o Bar-Léo, a primeira coisa que a gente fez, e já com esse imóvel, foi identificar esses clientes. Primeiro, a gente preservou a maioria da brigada, né? A gente fez questão de preservar, aliás, alguns estão até hoje, desde quando a gente assumiu, já está indo para o 8º ano. Então, a gente preservou a maioria da brigada que queria trabalhar, e com essa brigada, a gente identificou quem eram os principais clientes da casa, quem eram os clientes mais assíduos da casa. Com essa identificação, a gente fez um convite, se apresentou para eles pedindo licença para entrar no bar que é deles, né? Na verdade. Então, a gente fez um convite para essas pessoas, fez um happy hour, fez um evento para se apresentar e para perguntar o que eles queriam do bar, o que eles não queriam que fosse feito, o que eles queriam que fosse feito. E com esse encontro, a gente inclusive filmou esse encontro, foi muito legal, a gente fez questão de filmar para ter esse registro. A gente teve uma aula ali do que era o Bar-Léo, né, de verdade. Então, clientes do tipo, aqui eu encosto meu cotovelo há 50 anos, então não mexe nesse canto do bar. Tá vendo aquele quadro? É meu pai que veio aqui junto com meu avô há 40 anos, então você não mexe naquele quadro. E com isso a gente foi entendendo as sutilezas, né, a magia do que era o bar e conseguiu tentar preservar o máximo possível do que tinha sido sempre. Tanto é que a maioria desses clientes frequenta o bar até hoje com a mesma assiduidade que eles frequentavam. Viramos grandes amigos, obviamente. Eu mesmo fui muito no Bar-Léo em outras épocas e o meu programa era ir na Galeria do Rock sábado de manhã, aí eu combinava com alguns amigos da gente se encontrar na Galeria do Rock e depois ir para o Bar-Léo.
Então, isso era o clássico para nós. A desculpa era na Galeria do Rock, né? A desculpa era a Galeria do Rock. Tem um monte de amigo que faz isso, tenho que ir na Santa Efigênia comprar uma tomada, vai lá. E fechava cedo antes, aos sábados. Fechava tipo 1 da tarde, por aí, não era? Fechava 1, hoje a gente fecha 5. Ah, melhorou. Porque a gente ficava correndo, né, para poder... O pessoal jogava balde de água no pé dos clientes, né? Era assim mesmo. A gente molha uns sapatos de vez em quando, ainda para não perder a tradição. E agora, Cairê, vocês estão com outro ícone da cidade, trabalhando, você e o Facundo ali, que é o Love Story, né? Conta um pouco como é que é o projeto ali, qual é a ideia para ele? Tá, o Love, assim como o Barléu, né? Ele virou uma entidade, né? Para todos nós de São Paulo e para fora de São Paulo até. Pessoas de fora de São Paulo conhecem o Love, quando vinham para São Paulo iam lá. O que eu acho a mesma coisa, assim, né? Obviamente a pandemia acelerou, talvez, e potencializou o que todos nós do segmento estávamos vivendo de dificuldade, e a pandemia potencializou isso, e o Love, infelizmente, fechou. A nossa ideia para o Love Story é criar... Primeiro que é mudar o nome, né? O Love Story, a gente assumiu o ponto, mas não o nome do Love Story, mas a nossa ideia é transformar num bar/cabaré, né? Então, obviamente, que vai ter toda uma pegada onde a gente vai trazer os códigos da sensualidade, vai trazer a pauta sexo para o centro da conversa toda e trabalhar isso de forma artística. Então, vai ter uma curadoria artística e vai ter um palco central nesse cabaré que vai traduzir esse tema em apresentações artísticas de diversão, de entretenimento, junto com uma comida de qualidade, junto com um serviço de qualidade, junto com uma coquetelaria de qualidade. E a gente está trazendo como parceiro do projeto, porque a gente está chamando como o complexo, né, que a gente, na verdade, assumiu o prédio inteiro, que é o térreo mais 3 andares, e para esse prédio acima do Love Cabaré, a gente vai ter o hotel Lush. Então, a ideia é que seja, de fato, se torne, nossa ambição com isso é que se torne uma referência para as pessoas, não só de São Paulo, mas que seja passagem obrigatória para quem vem de fora de São Paulo, ter que ir lá com o seu par, com o seu casal, com os seus amigos, seja com quem for, com o seu date, e lá ter uma experiência assim como essa no Love Story, né? De poder se divertir, de poder ter um contato com o tema sexo de forma desmarginalizada e poder, quem sabe, estender a noite e dormir no próprio Love. E vai mudar a marca, então, Cairê? É Love Cabaré o nome. Love Cabaré. Love Cabaré, porque essa era uma instituição, mas manteve o Love, então já tem uma conexão ali. Né? Exatamente. E qual que é a previsão de abertura? Previsão de abertura pós-carnaval. Março, abril, aproximadamente. A gente está trabalhando para tentar ter a reforma, né, pronta, essa reconceituação toda pronta, para pós-carnaval eu conseguir inaugurar. Uhum. Cairê, como é que você está vendo o centro? A maior parte dos empreendimentos ficam no centro, né? E o centro, antes da pandemia, estava vivendo um crescimento, né? Especialmente nessa área de gastronomia, uma recuperação muito forte. Agora a gente tem uma questão social muito forte, muita gente vivendo nas ruas. Então, isso, ao mesmo tempo, não por conta disso, mas ao mesmo tempo a gente vê um aumento da violência, aumento de roubo de celular, enfim, uma situação bem diferente do que a gente tinha há 2 anos no centro. Como que você vê, a partir de agora, enfim, a situação econômica do país não deve melhorar nos próximos meses, então a situação econômica, que é a origem desses problemas, de boa parte dos problemas sociais, não vai melhorar, mas apesar disso, enfim, a vida está retomando, né? Como que você vê o centro nesse momento aí pós-pandemia? Eu sou um extremo otimista do centro sempre e realmente um pouquinho pré-pandemia eu estava bem entusiasmado. O centro vinha passando por uma ressignificação mesmo, assim, porque as pessoas... E o sinal, assim, a gente está aqui há 20 anos, né, Denise? Assim, para mim, o principal sinal do movimento que vinha acontecendo no centro pré-pandemia era o segmento imobiliário, né? Eu nunca tinha visto tantos lançamentos imobiliários, inclusive de bons padrões, na região central, como aconteceu nos últimos 5 anos, talvez, né? Então, você anda um quarteirão aqui da Praça da República, né? Você dá uma volta aqui, você vê 10 empreendimentos novos, né? Então, isso, para mim, era um sinal, né? Onde tem oferta, esse segmento tem demanda. Para mim, então, esse era um sinal da procura das pessoas em voltar a morar no centro, voltar a frequentar o centro.
Eu não acho que o centro esteja abandonado, eu não acho que o centro esteja... que as pessoas, tem gente que entende errado quando a gente fala o centro precisa ser revitalizado. Não acho que é revitalizado do ponto de vista arquitetônico, urbanístico, mas o centro precisa de mais iniciativas, como várias que já estão acontecendo, iniciativas privadas que têm o olhar de ocupar os espaços públicos e privados no centro de São Paulo, e com isso trazer vida econômica ativa novamente, porque eu acho que esse é a principal forma de a gente conseguir ocupar o espaço central, e com essa ocupação do espaço central, obviamente, afastar outros riscos que existem aqui, como marginalidade, como crime. Então, isso só para contextualizar. Falando de hoje, assim, realmente existe uma questão social muito difícil de ser resolvida e que desdobra em questões de segurança pública, né? Então, aqui na frente das nossas casas mesmo, a gente teve que ter um reforço do investimento de segurança muito grande, né? Então, é difícil, a gente tem um trabalho duplo aí, que é fazer a zeladoria e a segurança pública num espaço privado, né? Você tem que ocupar esse espaço, porque a gente precisa fazer isso. E, por outro lado, é um trabalho de encorajar em dobro as pessoas a virem, né? Já que a pessoa vem para cá, desce de um Uber, de um carro de aplicativo e é assaltada na porta do estabelecimento ou na entrada ou na saída, o trabalho de convencimento para ela voltar é maior. Se bem que isso vem acontecendo na cidade inteira, né? Obviamente, o centro ele tem um aspecto, um sentimento de insegurança maior, porque tem morador de rua, então as pessoas associam uma coisa a outra. O ponto positivo eu acho que as pessoas, o paulistano principalmente, comprou o centro. Então, todo mundo hoje, um pouco diferente de uma década atrás, talvez, tem muita vontade, tem muita paixão, gosta do centro, admira o centro, e várias iniciativas que vieram acontecendo despertaram ainda mais esse interesse, esse desejo e essa vontade de ter o centro. Então, esse é o ponto positivo. Aí eu falo, independente de a gente estar aqui, mas eu acho que tem várias outras pessoas que merecem um puta mérito, né? Você tem o Farol Santander, você tem o Jefferson e a Janaína Rueda, acho que fazem um trabalho sensacional, admiro muito o trabalho deles. Você tem a Bel Coelho agora com o Cuia ali no Copan também. Enfim, tem o FEL, tem uma série de coisas coisas legais que estão acontecendo no centro, e que as pessoas têm vontade de vir. Eu acho que esse é o fator positivo. Eu acho que é uma questão de tempo agora, espero e sou otimista para isso, dessa retomada econômica, de assim, ajudar novamente a gente ter um encaminhamento social. Eu tive uma reunião recentemente na Prefeitura de São Paulo e fiquei muito, muito feliz do que eu ouvi da Prefeitura. Assim, a Prefeitura aparentemente tem um plano para isso, né? Eles não estão desorientados em relação ao qual encaminhamento social deve ser feito. Aparentemente, eles têm um plano estruturado, inclusive ordenado, com várias frentes do que deve ser feito para esse negócio ser minimizado. Agora, claro que tem um desafio e a vontade política precisa existir para colocar esse plano de pé. Em isso acontecendo, de novo, eu volto para o começo aqui, eu sou muito otimista. Eu acho que é uma questão de tempo para o centro de São Paulo ser, de fato, o lugar de maior autoestima do paulistano, para o paulistano e para o paulista que mora em qualquer canto da cidade ou do estado se sentir seguro e frequentar e consumir e viver o centro. E, Kairê, é interessante isso que você comenta também sobre o papel dos empresários assim, no território. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Você já falou em outra oportunidade que os empresários, né, os comerciantes, donos de bares, mas enfim, os empresários, eles têm um papel ali naquele território, inclusive de zelar por aquele lugar e contribuir também com a segurança, né, que você traz mais pessoas e tudo mais, e a limpeza das calçadas, né, do entorno. Agora, por outro lado, a gente vê que ainda muitos comerciantes, muitos donos de bares ainda não têm essa consciência, por exemplo, de manter a sua calçada limpa depois que fecha o seu expediente. Como é que você analisa aí o movimento aí dos seus pares, assim, a consciência dos empresários em relação ao entorno? Ainda temos muito que caminhar. Como é que a gente pode fazer para que os empresários do setor também se conscientizem mais sobre a importância deles no território? Uhum. Cara, eu acho que, primeiro, o setor é um setor sempre muito escanteado, assim, muito marginalizado e muito penalizado, né? Porque é um setor que, por exemplo, na pandemia foi um dos primeiros a fechar, né? E está sendo um dos últimos a abrir, com nenhum tipo de... E um dos setores que mais emprega, não só em São Paulo, mas no Brasil, né? Então,
Estou falando de economia, estou falando de geração de imposto, estou falando de geração de emprego, de renda, e ele não merece, não tem a devida atenção como merece, assim como tem em outros países do mundo inteiro, né? Se você olha para os Estados Unidos, olha para a Europa, em alguns lugares, foi um setor, além de outros setores, mas foi um dos setores que foi protegido, porque existe a consciência da importância dele na economia, né? Então, eu estou falando isso porque é difícil julgar também um dono, um empreendedor, um dono de um bar, um dono de restaurante que tem, e a gente, né, vive essa realidade, dificuldade para fechar conta no final do mês. Então, puta, qualquer investimento, qualquer despesa, né, é visto como muito cuidado, então nem sempre tem realmente essa não digo nem consciência, mas essa disposição para assumir um investimento ali de por um segurança, por uma limpeza a mais, fazer alguma coisa. Obviamente, eu entendo o que você fala da consciência, acho sim que tem um papel aí da consciência, não só civil, né, e social, mas também do seu próprio negócio, de conseguir oferecer uma jornada, uma experiência melhor para o seu cliente chegar no seu estabelecimento e ter um lugar limpo, seguro, organizado. Acho que a consciência deveria partir, inclusive daí, né? Mas eu acho que é uma questão de amadurecimento, assim, né? As pessoas também vão entendendo a importância disso. Infelizmente, existem os vácuos, né, da responsabilidade pública que vai sendo ocupado pela iniciativa privada, como esses de segurança e de limpeza. E Caire, falando da pandemia, como foi para vocês esse período? Os bares ficaram fechados durante muito tempo, né? Vocês conseguiram fazer outras atividades, trabalharam com delivery? Como é que foi? Tiveram que demitir funcionários? Como é que foi? Como é que foi esse período para vocês? Foi tudo isso, Denise. Tentamos delivery, né? São casas que não têm um reconhecimento em plataformas de delivery. Na verdade, a gente não tinha a atuação nem presença de delivery. Então, respondendo a sua pergunta livre, sim, tentamos implantar projetos de delivery, implantamos projetos de delivery. Até hoje, isso virou um residual. A gente tem o delivery nas casas, mas não foi suficiente para segurar as operações de forma plena e full, né, funcionando. Na verdade, muito residual. A gente fez muito mais para a marca se manter ativa, presente, acessível para os clientes, e a gente, com isso, também conseguir manter uma faixa, menor que seja, de pessoas empregadas ali, ativas, trabalhando no negócio. A gente também, no começo da pandemia, se envolveu e ajudou algumas operações já que já tinha cozinha, inclusive a gente tinha um estoque grande de alimentos e bebidas, a gente fez uma ação em parceria com outras pessoas, inclusive a chefe Daniela França nos convidou e a gente participou, embarcou nesse projeto dela, de fazer algumas doações de quentinhas logo no começo. E sim, tivemos que fazer algumas demissões. Na verdade, muitas demissões a gente teve que fazer, inclusive em vista de proteção dos próprios colaboradores, né? Porque a gente não sabia quanto tempo ia durar. Essa pandemia durou mais do que está durando, a gente ainda está nela, na verdade, né? Está durando mais do que todos nós poderíamos imaginar. Então, a gente tomou a decisão dura no começo de desligar a maioria dos colaboradores para terem acesso, inclusive, a fundo de garantia e conseguirem passar por esse período. Inclusive, muitos deles resolveram, muitos de fora de São Paulo resolveram voltar para suas casas, voltar para suas famílias. Foi um tempo importante ali existiu e está existindo essa migração da mão de obra nesse segmento em função disso, né? As pessoas, muita gente entrando e muita gente saindo do segmento. Uma coisa interessante esse aspecto. Mas isso, pessoas que eram de outros estados, voltando para os seus estados de origem, esse tipo de coisa? Exatamente. Imagina que a pessoa se viu desempregada depois de 20 anos, 10 anos, 5 anos, trabalhando e morando em São Paulo, e veio para cá muitos anos atrás, deixou família na sua cidade natal, então se viu motivado a voltar e tentar, com esse recurso de rescisão ou não, comprar uma terra, tentar outro emprego, né? No mínimo ficar perto da sua família no momento de dificuldade sanitária como estava tendo. Então, acho que teve de tudo isso, mas teve sim bastante imigração, muita gente que fez esse movimento. Tanto é que o mercado hoje, não só em função disso, mas isso pesa muito, na minha opinião, o mercado hoje, né, os bares, os restaurantes, agora na retomada, em breve, se Deus quiser, na normalidade, estão com dificuldade de contratação de mão de obra qualificada novamente, porque teve essa mudança aí no quadro todo.
Que interessante. Não tinha ouvido isso ainda. Então, quer dizer, além da crise, tem uma crise agora de qualificação de pessoal, de profissionais da área. E como é que você vê a noite paulistana agora, né? A partir de agora, que a gente não acabou a pandemia ainda, mas, enfim, as restrições para bares já não existem mais, logo a gente deve ter já leis de modificação de máscara. Você acha que muda alguma coisa no comportamento das pessoas, na noite começando mais cedo, pessoas ainda receosas de sair? O que você vê aí para os próximos meses? Ou até comportamentos que podem, talvez, mudar para sempre? Como é que você vê a mudança? Eu acho que existe ainda um fator preocupação, né, em todo mundo, assim, e muita gente ainda não está se sentindo segura ainda para voltar, está esperando ainda novas informações, como é que vai ser, como é que não vai ser. Então, acho que existe ainda essa sombra, um pouco médio, sei lá o tamanho disso, né? É difícil falar de medir isso, mas existe ainda essa sombra da preocupação. Por outro lado, as pessoas estão há 2 anos praticamente sem poder se divertir, se sociabilizar, se encontrar, se abraçar, beber juntos, cantar juntos. Então, eu acho que tem essa valorização do social e do encontro e da diversão mais do que nunca. Estou percebendo isso. As pessoas estão valorizando muito isso, muito mais do que antes. Então, é um setor que nunca foi cerceado, né? A gente nunca foi proibido de ir num bar, a gente nunca foi proibido de assistir um show, nunca foi proibido de encontrar os amigos. Então, as pessoas estão saindo disso valorizando muito mais isso. Então, tem esse efeito de ter essa demanda, porque as pessoas estão valorizando e querem. Então, acho que à medida de que forem se sentindo seguras, as pessoas vão e estão de forma muito com muita demanda mesmo. Eu estou percebendo. A gente faz também, a gente tem uma outra empresa que chama Diverte, né, que é uma empresa de eventos. A gente faz muito evento de festival musical fora de São Paulo, e um dos eventos que a gente faz é o Camarote Bar Brahma no Carnaval aqui de São Paulo, que as vendas já estão abertas. Então, só estou fazendo um recorte para demonstrar que a gente tem um termômetro hoje de procura pelos ingressos do Carnaval, que vai ser daqui 4 meses, né? Que na verdade, não teve ano passado, né? Ainda é certeza que vai ter, mas ainda existe de novo essa dúvida também. As pessoas estão enlouquecidamente comprando e procurando os ingressos do Carnaval, porque é uma forma... Quando você adquire um ingresso de um evento que é daqui 4 meses, você está antecipando um pouco, você já está experimentando essa experiência antes dela acontecer, já está vivendo ela, né? Já está pensando na roupa que vai, os amigos que você vai levar, já está sonhando naquilo, já está conversando com os amigos, então você está antecipando essa experiência. Então, e à noite eu acho que é a mesma coisa, os bares, casas noturnas, acho que vai ter uma geração de novidades, falando em São Paulo, mas eu acho que em vários lugares, no mundo inteiro, mas falando em São Paulo, acho que vai ter uma geração de novidades, assim como o Love, né? Um exemplo disso, e outras que eu espero que vão acontecer, várias pessoas pensando, de várias ideias que também estavam represadas, né? Que as pessoas tinham vontade de fazer, não tinham tempo, não é? 2 anos pensando sobre isso, essa demanda acontecendo, né? Existe, junto com tudo isso, uma questão de inovações tecnológicas e tudo mais, então acho que vai ter uma geração de novidades acontecendo para a gente. Essa é um pouco da minha visão, não sei se eu te respondi. E tem gente que acha que as pessoas vão começar a sair mais cedo, voltar para casa mais cedo. Você acha que você vê essa mudança de comportamento? Acha que ela vai existir ou só por enquanto, depois volta ao que era antes? Eu acho que sim, a gente já percebe isso, as pessoas saindo mais cedo. Eu acho que isso é positivo, né? Eu acho que isso é saudável e é positivo, as pessoas saírem mais cedo. Um outro fator que é uma tendência que eu acho que é inevitável e cada vez mais forte é áreas abertas, assim, ao ar livre, né? Enfim, as pessoas se sentirem seguras em lugares abertos, arejados, por tudo que a gente viveu, por tudo que ainda está vivendo, e porque é mais agradável mesmo, eu acho que é uma tendência, e porque São Paulo também tem cada vez menos áreas assim, então cada vez mais vai ser valorizado, e mais procurado, né, e prestigiado, acho que é uma outra tendência, tanto o horário quanto a questão das áreas abertas. Vocês estão fazendo modificações nos bares para fazer varandas, áreas abertas? Sim, a gente fez em 3 projetos, a gente fez adequações para isso. Então, um deles é o Jacaré, na Vila Madalena. A gente está passando por uma reforma, está finalizando uma reforma, reinaugura agora na semana do dia 15 a 18 de novembro. E a principal intervenção que a gente fez foi elevar o pé direito e construir um
mezanino em cima, área aberta, um deck mesmo, área aberta, para as pessoas, porque a gente já percebia isso, né? Então, no meio da pandemia, a gente tomou essa decisão de fazer essa intervenção lá. Um outro projeto é o próprio Orfeu. A gente fez uma extensão na parte do mezanino do Orfeu para também ter incorporado ao Orfeu um terracinho um pouco maior, que tenha uma área aberta, segura, que as pessoas possam, inclusive, fumar dentro do estabelecimento, você ter que sair, voltar e tudo mais. E um outro projeto que está dependendo de uma aprovação da prefeitura ainda, a gente ainda não tem ele, mas é um sonho nosso ter, que é um deck no Riviera. A gente tem um projeto sob a avaliação e aprovação da prefeitura de construir um deck em cima daquela cúpula que tem na Consolação Copa Paulista, sem tocar na cúpula, porque estruturalmente não pode, mas a gente quer construir um mirador ali, um espaço que as pessoas possam estar na Consolação Copa Paulista, desfrutando ali a esquina e, ao mesmo tempo, dentro do estabelecimento, numa área aberta. E aí, você falou do Orfeu, né? Para quem não conhece, o Orfeu fica na rua interna do Copan, e ali tem o Orfeu e tem um outro bar também, e tem o Cu, enfim, aquela rua virou realmente um ponto de encontro, né? E ao ar livre, é uma rua, né? Então, realmente, ali é um lugar que já era muito frequentado antes da pandemia. Com a pandemia, então, virou um lugar preferencial de todo mundo que mora na região, né? Aquele lugar é incrível, né? Porque, primeiro, você está debaixo do Niemeyer, né? Você está dentro do Copan, um lugar maravilhoso. Então, acho que tem todo um simbolismo aí para a cidade, né? E para quem é de fora de São Paulo também, por conta disso, a gente percebe. O Copan, além disso, né? Ele tem cada vez mais ocupação. Aliás, eu acho que deve ter 100% de ocupação o Copan hoje. E realmente é uma região que é aberta e fechada ao mesmo tempo, né? Acho que isso tem um pouco do que a gente estava falando aqui de espaços abertos, e também cruza com a questão da segurança. Então, acho que você ter um espaço aberto no centro de São Paulo, que ao mesmo tempo é controlado, infelizmente ele tem que ser, eu gostaria que fosse tudo assim, né? Mas ele tem um controle não tem um controle, mas tem um sentimento de segurança maior ali por ser a rua interna e fechada. As pessoas vão, porque se sentem no centro de São Paulo, né, consumindo área externa, consumindo a cidade, vivendo a cidade e, ao mesmo tempo, seguras. Então, tem o Orfeu ali, como você falou, tem o Copanzinho, tem o Cuia, tem o Fel, abriu recentemente o Paloma de vinho, tem a Dona Onça, tem a livraria que abriu agora também. Então, aquele lugar é maravilhoso. E, Kairê, como é que funciona o Fab Lab, né? Vocês têm aí uma aceleradora de negócios para a área de entretenimento, alimentação, bebidas. Como é que funciona exatamente? Como é que vocês trabalham e que tipo de negócios vocês aceleram? Legal. Cleiton, a gente se entendeu aqui, durante a pandemia, a gente ainda está nela, mas durante o começo da pandemia, a gente se provocou a usar uma coisa que a gente não conseguia usar, que é o tempo, né? Então, a gente falou, puta, agora que a gente não está na operação ávida ali, de abrir, fechar, operar e tudo mais, vamos usar esse tempo para a gente refletir um pouco sobre nós e o que a gente vê para o futuro desse negócio. E a gente se entendeu como um ecossistema, né? Um ecossistema mesmo de marcas, de pessoas, de oportunidades, de operações, de endereços, de uma série de coisas. E a gente havia sido procurado já por uma startup para oferecer um serviço para a gente. Quando essa startup ofereceu o serviço, a gente entendeu, puta, ela tá procurando a gente não simplesmente por uma operação A ou B, ela está procurando a gente porque ela entendeu que a gente tem um ecossistema que pode ser importante e útil para validar a solução dela, né, e para desenvolver e melhorar a solução dela num ambiente único, controlado e fechado para depois ela poder ir para o mercado. Quando a gente teve esse insight, a gente falou, por que não a gente internalizar uma solução como essa e nos ajudar a criar soluções para demandas e problemas que a gente já tem hoje, que possam vir soluções para o mercado no futuro. Então, foi aí que nasceu a Fab Lab. Nada mais é do que um lab, né, um laboratório, que usa as nossas marcas e casas e clientes e tudo mais como um ambiente controlado para testar soluções e startups e ferramentas que a gente entende que possam ser soluções para o mercado e para a gente. Então, a gente mapeou gaps que o mercado tem de gestão, né? Então, a gente fez um mapeamento desses gaps que existem no mercado. Com esse mapeamento, a gente abriu um edital, né? Nesse edital se inscreveram 43 startups e das 43 a gente selecionou 11 startups e nessas 11 a gente convidou para participar desse programa de
aceleração e mentoria de desenvolvimento. Então, a gente abriu o espaço físico mesmo aqui, né, em cima do Bar Brahma, a gente criou uma estrutura para isso, abriu o espaço físico e organizou uma estrutura de mentores para validarem essas soluções. Com isso, a gente consegue testar, conhecer, acelerar e depois escalar essas soluções para depois irem para o mercado. Inclusive, algumas delas já estão em estágios de faturamento avançando e aí, em algum momento, elas saem da Fab Lab e vão ter vida solo, né? É interessante que você comentou sobre se pensar como um ecossistema de negócios, né? Essa é a ponta de lança hoje da economia, né? Uma economia baseada em ecossistemas. Mas esse setor de bares e restaurantes, isso me parece um olhar novo para esse setor. Eu acho que isso vem muito da experiência da fábrica de bares também, porque vocês foram se formando como um grupo num setor em que isso não é comum, né? Uhum. Como é que você acha que isso pode ser a evolução desse setor, assim, a partir dessa visão de ecossistema? Eu acho que sim, a gente pode ser um ecossistema e todos, de certa forma, juntos mais fortes, né? E para um ambiente que historicamente é um ambiente muito informal, né? Como a gente falou aqui, muito penalizado, pouco representado nas esferas públicas. Então, eu acho que tem uma oportunidade aqui de a gente criar alianças e com essas alianças criar soluções. E eu falo como a Fab Lab porque a gente não usa somente as casas da fábrica de bares. Pelo contrário, a gente tem várias alianças e convida parceiros, não chamo de concorrentes, né? Porque acho que, na verdade, concorrente hoje do nosso negócio é a própria Netflix, né? Então, é difícil estabelecer aqui o critério do que é concorrente. Então, a gente convida aliados, parceiros de mercado para também testar a solução. E eu acho que se entender como ecossistema, eu acho que é uma forma de a gente se fortalecer, né? Porque a gente pode criar mais formalidade, criar inovação, criar solução, estar mais unido, ter mais representatividade. E ecossistema, quando eu falo, ele é do nosso caso aqui, a gente vê de forma ampla, né? A gente vê sempre com os valores de hospitalidade, né, de entretenimento, né? São os dois pilares que a gente reforça muito aqui, hospitalidade e entretenimento. Então, hospitalidade e entretenimento passa por bar, passa por restaurante, passa por eventos e passa por hotel também, né? A hotelaria é uma coisa muito próxima desse universo, né? A gente flerta muito com a hotelaria, inclusive a gente tem dentro do conceito de ecossistema, tem alguns projetos de hotelaria que a gente vem estudando, desenhando para a gente tentar viabilizar também. O Love Cabaré já é um pouco nessa linha, né? O Love Cabaré é um ponto nessa linha, é em parceria, né, com a Lush Motéis, né? Então, o hotel vai ser operado pela Lush e a gente tem outros projetos aqui no centro. Que a minha visão assim disso no centro, e até pegando um gancho na pergunta da Denise lá atrás, da revitalização do centro, do futuro do centro, do que eu acho, eu esqueci de falar uma coisa, mas eu acho importante. O centro está a 3 quilômetros do AMB. O AMB é o maior complexo de eventos e de turismo da América Latina. O AMB acabou de ser concedido para a GL Eventos, que é a maior operadora de eventos do mundo. É uma empresa francesa que está no Brasil há poucos anos, talvez nem uma década ainda. Ela adquiriu a Expo Imigrantes, se transformou no São Paulo Expo, e tem um plano de investimento de R$500 bilhão ali para o AMB de transformar novamente no maior polo de negócios da América Latina. Por que eu estou falando isso? Porque quem vai abastecer a hospedagem dessa demanda de turistas que vem para São Paulo é o centro de São Paulo. O centro está a 3 quilômetros do AMB. É muito melhor, é muito mais fácil, e tem muito mais opção de transporte, de entretenimento, de gastronomia no centro, do que a pessoa ficar hospedada na Zona Sul, por exemplo. Então, eu acho que, além de tudo, existe um movimento coordenado para o centro se reposicionar novamente e sair muito mais fortalecido, como nunca esteve, abastecendo essa rede de demanda que a GL vai gerar através da reforma do AMB. Né? Então, de novo, eu elenco com a história dos hotéis no centro e tudo mais. Perfeito, Cairê. Poxa vida, a gente gostaria de te agradecer aqui. Acho que o papo foi ótimo. A gente poderia já ter uns 2, 3 programas só com você aqui, de tanta história que tem para comentar. E eu acho que o que é bacana do trabalho que vocês fazem é que vocês não são apenas empresários, vocês também olham para o território, né? Vocês entendem a importância no contexto, né? Eu acho que essa visão cada vez mais se proliferar e se disseminar, eu acho que a gente pode conseguir construir não só um centro de São Paulo melhor, mas uma cidade
muito mais amigável e mais dinâmica para todo mundo. Muito obrigado aqui pela participação no Hackeando a Cidade A Vida no Centro. Hein? Eu que agradeço, Cleiton, Denise. Foi um prazer o papo. A gente sempre gosta de conversar, porque a gente para refletir também, né? A conversa exercita um pouco a gente pensar e tentar fazer melhor e tudo mais. Então, eu agradeço, foi um prazer. Obrigada, Cairê. Obrigado.